Podcast Adoção é Mais, com Aline Rocha e Marcos Dias. Agora sim, definitivo, muito bem-vindo a você que nos acompanha aqui pelo podcast. Esse é mais um episódio, o episódio de número 44. É, isso aí, no episódio de número 44 do podcast Adoção é Mais. E já estávamos com saudades, viu? Bom, e para começar, né, para matar essa saudade, nada melhor que atender novamente, como a gente já disse lá no início, os pedidos da nossa audiência. E como a Aline já adiantou, hoje nós vamos trazer o relato da família da Kaira, né, e do Jackson, que já vocês vão conhecer aí com certeza, que vão nos contar como foi a preparação dos irmãos para a adoção. Como lidaram, né, com o restante da família e todos os detalhes, não é isso, Aline? Sim, hoje recebemos a Kaira, ela trabalha com TI na região de Santa Catarina e é esposa do Jackson, que é agente dos Correios, e são pais de 2 garotos lindos, o João Vitor e o Enzo Gabriel. Exatamente. Gostaria também de agradecê-los por Claro. aceitarem o nosso convite. É isso mesmo, foi uma honra para a gente, mais uma vez, né? Convidados tão ilustres assim. Nós também, Aline, queremos agradecer, Aline e Marcos, porque a gente já escutava, né? Eu acompanho o podcast de vocês já desde o começo e nos ajudou muito também durante o nosso processo. E é uma honra também estar aqui participando. A gente está bem contente para contar um pouquinho da nossa história. Mais um casal do Sul, né? A gente sempre recebe com muito carinho o pessoal do Brasil inteiro e não seria diferente com vocês. Lá de Santa Catarina, vocês adiantaram aqui fora do ar, qual a cidade mesmo? Capivari de Baixo, gente. Capivari de Baixo. Legal, bem no sul de Santa Catarina. É isso, Aline. Com você, passando a bola para você. Vamos começar então, Do porque a início. nossa audiência já deve estar bem curiosa para saber, né? Sim. A gente fala da preparação para a adoção dos irmãos, que é o tema desse podcast, mas e aí, Kaira e Jackson? Como surgiu a vontade de adotar um outro filho? Explica para nós qual dos dois foi adotado, qual dos dois já era o biológico, que eu só citei os nomes. Idade. Vou fazer um resuminho para a gente, para a nossa audiência também. Isso. Pode falar. Então, a gente, né, já é casado aí, esse ano vai fazer 20 anos de casamento. Primeiro a gente teve, então, o João Vitor, que veio pela via biológica, né? Hoje ele está com 16 anos. Nossa. No começo do processo da adoção, ele estava com 12 anos, né? Quando a gente começou a encaminhar, realmente a gente sempre conversou muito sobre adoção, né? Sempre foi uma vontade. E a gente, então, quando começou o processo da adoção, ele estava com 12 anos, acompanhou todo o processo, e o Enzo, que chegou através da adoção. O Enzo, ele está com 8 anos hoje, né? Ele chegou com 6 anos, quase 7. Esse ano está fazendo. Semana passada fez 2 anos que a gente conheceu o Enzo, que a gente teve o primeiro contato, e agora em junho faz 2 anos que ele chegou né, na nossa família para ficar e realmente Mudar nossa rotina para sempre. Eu falo, sempre cabe mais, né, uma pessoinha assim especial, e a gente sempre fala que no nosso caso, por exemplo, né, isso a gente já citou em outros episódios, que o coração, às vezes a gente acha que estava completo, mas quando essa pessoinha chega, aí a gente viu que realmente estava um pouquinho incompleto, faltava a cerejinha do bolo, né? Sempre cabe mais um, né? Sem dúvida nenhuma. Quando existe amor, né, o que a gente fala, né? A gente não gosta de romantizar, mas acho que o fundamento de tudo isso, acho que realmente esse sentimento que move, né, o que a gente realmente tem como propósito de vida. Verdade. Eu tô aqui já viajando. A Aline já viaja. Vocês, porque nós tivemos algum contato pelas redes sociais, mas eu não conheço a fundo a história de vocês. Então, tanto quanto a nossa audiência, eu também estou conhecendo A agora. gente está na expectativa também. E como foi essa questão burocrática em Santa Catarina? Conta um pouco para a gente qual era o perfil de vocês, se vocês participaram de algum grupo de apoio à adoção, quanto tempo vocês aguardaram para ser chamados. Só falar um pouquinho aqui. O João, quando ele nasceu, ele foi prematuro
prematura extrema, né? Nasceu de 26 semanas. Nossa. Então ele ficou 76 dias na UTI, que dava um livro lá de tão agoniante que foi e tal. E hoje, graças a Deus, ele está com 16 anos. E um pouco antes, nasceu o José. Sim, pode falar. E depois do João Vitor, né, a gente teve mais uma gravidez, né, a gente teve mais um filho, a gente teve o José Pedro, e a gente perdeu, né, o José também nasceu de um parto prematuro extremo, né, ficou 4 dias na UTI, mas por conta de ser muito pequenininho, né, ele nasceu daí de 24 semanas, então, né, ele acabou não resistindo. E antes disso, a gente sempre, né, conversava aqui também sobre adoção. O João Vitor foi, né, uma criança que queria muito um irmão. Ele sempre pediu um irmão. Sempre pediu. A mesma história. Então aí com, né, depois que a gente teve essa, né, que a gente perdeu o nosso filho também, aí a gente entendeu que esse era o momento realmente de partir, né, para realmente efetivar a adoção e começar o processo, né? Então isso foi lá em 2019. Né, a gente, então, em maio, a gente deu entrada no mês de maio e abril para a gente é muito marcante, porque tudo acontece nesses meses, né, aqui em casa. Para a gente também, né, maio principalmente. Agora fevereiro também. Então, aí a gente, então, deu entrada, né, na documentação no mês de maio de 2019, eu fui aqui no fórum da comarca, né, aqui da cidade que a gente mora. Aí ali a gente pegou as informações, documentação, tudo que era preciso. E eu já conhecia um pouquinho de como era o processo, porque como foi um assunto que a gente sempre gostou, sempre tratou, via reportagens, né, lia sobre, então não era totalmente leiga, já sabia mais ou menos como que tinha que ser. E aí a gente deu entrada, então, no processo, e foi acontecendo, né, a gente teve os encaminhamentos para avaliação psicológica, avaliação com assistente social, aí nos encaminharam para um grupo, primeiro para fazer o curso, né, que era obrigatório, em 2019 ainda era presencial, né, hoje aqui em Santa Catarina já está tendo cursos online, mas na época, né, depois da pandemia virou online, mas na época era presencial, então a gente foi fazer aqui na comarca vizinha, que é a cidade um pouco maior, que é Tubarão, e ali a gente conheceu também o grupo de apoio, né, a adoção, ali eles divulgaram o grupo, e ali a gente também já começou a frequentar o grupo de apoio, também aqui a adoção. Então foi relativamente rápido, né? E existe sempre aquela pergunta, né? A pergunta que não quer calar também, né? Sobre, pois não, a Aline está me cutucando aqui, ela sempre me dá, pode falar, meu amor. Ela não finalizou, desculpa. É que eu sou acelerado aqui da história, eu sempre gosto. Eu já ia perguntar se estava na pandemia, mas eu já fiz os cálculos, em 2019 ainda não tínhamos entrado. Tudo. Não, voltou ela respondeu. Só. Não, todo tempo eles aguardaram para serem chamados. Ela estava concluindo. Ela estava concluindo. Tudo bem, não tem problema. Bom. Então vamos concluir. Isso. E aí a gente então deu entrada no processo. Em 2020 saiu a habilitação realmente. E fomos daí para a fila. Durante daí a pandemia, o restante do processo foi realmente durante a pandemia. E em 2021, no comecinho de 2021, a gente viu o Enzo já através do Buscativa. Então, por isso que foi relativamente rápido, né? Nós levamos 1 ano para habilitação e mais 1 ano para a gente ver, né, conhecer um pouquinho da história dele através do site de Buscativa que tem aqui em Santa Catarina, né? Que é do próprio então explica melhor sobre isso, porque então, no seu caso, não foi o telefone de vocês que tocou. No caso, vocês que foram em busca do Enzo, né? Exatamente. O telefone tocou também. Então peraí. O telefone tocou também. Por que o telefone... Tá, então como é que foi? No Buscativa a gente, né, entrou no site de Santa Catarina. A gente, né, eu sempre olhava um pouquinho o Buscativa, que o nosso perfil era um pouquinho mais amplo, né? A gente tinha um perfil de até 7 anos, depois a gente já estava ampliando um pouquinho mais para até 9 anos. Então, são, né, perfis que às vezes a gente encontra no Buscativa também. E aí a gente entrou e de vez em quando eu olhava, né? Eu chamava o Jackson, olha aqui, dá uma olhadinha nesse aqui e tal, dava uma olhada assim. Vê a historinha aqui, assim, não clica, vamos conhecer, vamos ler primeiro, não clica para ter as histórias. Porque ali, né, querendo ou não,
se a gente deixar só o Exato. coração falar, né, é mais complicadinho. Mas então a gente começou, e aí a gente viu o Enzo através do Buscativa. Ali falava pouca coisa dele, tinha algumas fotos, falava por que ele estava no Buscativa, né? Apesar de não ter nem 7 anos ainda na época, ele tinha 6 anos, mas ele foi para o Buscativa porque ele tem, né, o diagnóstico do autismo, então ele não se encaixou, né, nos perfis, na maioria dos perfis, não tinha um perfil de um pretendente, né, de uma família para ele, e ele foi, então, através do Buscativa. E aí nós vimos a fotinho dele ali, vimos algumas frases que tinha, não falava muita coisa, e ali a gente conversou bastante, a gente mostrou para o João Vitor também na época, e ali tem um botãozinho aqui em Santa Catarina que é receber mais informações. E aí ali a gente manifestou que tinha esse interesse. Mas ninguém entrou em contato. Eu entrei de novo no site depois de alguns dias, ele sumiu do site. E nesse tempo se passaram quase 2 meses sem notícia nenhuma, a gente, né? Imaginei que ele talvez tivesse sido encaminhado para alguma outra família, né? Depois eu fui entender que ele tinha tido outros pretendentes que pediram informações também, né? Acredito que por ele ser uma criança um pouco menor do que a maioria dos perfis, né, que a gente vê no Buscativa. Então, eles tiraram ele do site para analisar, né, as famílias que tinham manifestado esse primeiro interesse. E aí, nessa análise, eles levaram aí quase 2 meses para o telefone realmente tocar. E aí, quando o telefone tocou, a gente até levou um susto, porque, né, a gente lembrava, claro, da história, mas a gente nem esperava, né? E aí foi quando daí começou todo o outro processo de aproximação, receber mais informações e daí por diante. Então, Foi emoção em dose dupla aí, né? Nesse caso do telefone tocar, que a gente estava sempre, né, a gente sempre gosta de tocar nessa questão aí. E passada essa emoção, como foi a preparação do João Vitor para receber o irmão? Como foram os diálogos? Como foi esse processo aí para vocês? O, o João sempre perguntava, né? Quando é que vai vir? Vamos conhecer, não sei o quê. E aí, assim, João, agora parece que vai dar certo. A gente vai conhecer o Enzo primeiro, a gente vai no encontro sozinho, sem você, para ver como é que é, né? Até para entender, porque a gente vê uma foto, outras crianças que a gente via tinha vídeo, e o Enzo só tinha foto. Então a gente vai ver como é que é. Se der tudo certo, no próximo encontro você vai conosco, para a gente fazer essa aproximação. Então o João é muito ansioso, ele ficou meio. Numa Ficou muito situação dessas, quem não ansioso. ficaria? Vamos combinar, né? E ele tinha alguma preferência, assim, de ser menino, menina, irmão, irmã, Idade. idade? Não, nada disso. Legal. A gente não pediu nada disso, e ele também, ele sempre queria um irmão. um irmão ou uma irmã, né? Ele era Tá, bem tranquilo, assim, ele só queria dividir a vida com alguém, sim. né? Não queria ser filho único. Uhum. Mas ele era bem tranquilo, assim, nessa questão. E aí, como ele participou também de todo o processo, quando o assistente social veio aqui em casa, ele, né, ele participou um pouquinho da conversa com o assistente social lá no processo da habilitação. A gente sempre conversava muito com ele, justamente para ter esse preparo, né? Ele também, como já era uma criança, né, já um adolescente, já tinha um bom entendimento de tudo que estava acontecendo, né? E aí ele participou de tudo, assim. Aí depois no segundo encontro, quando a gente marcou, né? A gente fez primeiro um primeiro encontro só com a equipe técnica para ter detalhes, né, da história do Enzo mesmo. E depois a gente fez um segundo encontro para conhecer o Enzo. Ainda nesse a gente não levou o João Vitor, ele ficou, né? Ele entendeu, mas ele queria ir também. Imagina. Mas aí a gente quis ter assim um cuidado a mais para ver como é que ia ser, né? Sim. A reação do Enzo também com a gente. Então a gente optou por deixar para ir no segundo encontro, conversando também com a equipe técnica, a gente achou que seria melhor, assim. Mas ele foi bem tranquilo, assim, nesse primeiro momento, né?
E não está no nosso roteirinho aqui, mas é o que eu falo para a Aline, eu gosto de inserir os cacos, porque eu sou muito curioso, sou muito curioso. E esse momento, como é que foi de conhecer mesmo tete a tete ali, ao vivo, a cores? Qual foi a emoção? Porque, fala por nós, né? A gente se desmanchou, né? A gente não teve jeito, assim, por mais que a gente fale, né, seja mais durão, assim, não tem, chega essa hora, quebra mesmo, né? Não, quando a gente conheceu o Enzo, cara, assim, o coração bateu, foi muito emocionante, sabe? Parece que já era da gente mesmo. Exatamente, É, essa impressão que a gente tem também. mas, deixa eu te contar uma coisa. Hum, Cara, é muito. Nossa, assim, é nosso filho, mas e a gente teve uma conversa que foi. Eu e a Kaira, né? Sem o João. Eu acho que foi a conversa mais importante que a gente teve na nossa vida, até mais de casamento que outros filhos, porque como o Enzo é autista, eu fiquei com muito medo de não dar conta, assim, de pensar no futuro hum, que vai ser, vamos dar conta, não vamos, né, cara, e foi uma conversa, assim, muito marcante, né, eu mas, imagino. enfim, graças a Deus deu tudo certo, tá aqui até hoje. Eu Mas acho que é, quando tem que, né, tem que sim. acontecer, acaba influindo, né? A gente teve, né, uma conversa justamente por causa do autismo, né, Uhum, que Uhum. querendo ou não a gente sabe, né, que é uma criança atípica, né, que vão ter uhum, outras demandas, mas como a gente conversou, né, na época, né, o João Vitor, por ele ter sido um prematuro também extremo, ele foi uma criança muito estimulada. tá. Então, essa rotina de terapias, de acompanhamentos, já não era algo novo para a gente, né? O João não Uhum. tem nenhuma sequela, né? Não ficou com nenhuma sequela, mas quando ele era muito pequenininho, a gente não sabia como é que ia ser o futuro dele. Então, a gente tinha que ter estimulação precoce e tudo mais. Então, isso também pesou bastante na decisão, né? Assim mesmo, que eu acho que eu sempre dizia para o Jacques, não, a gente dá conta, vamos. Vamos abraçar que a gente dá conta, tem que ser os dois, tem que estar preparado, mas a gente vai dar Isso. conta. E É, além dos dois, né, ainda tinha o João, para dar uma super apoio. afim de ter um irmão apoiando, incentivando. Tenho certeza que quando precisou ou quando precisa, vocês também contam com ele, né? Ah, sim, o João é quase um pai, né? Esse tempo eu É. até chamei ele de pai João, ele ficou muito bravo. Ele tem todo um cuidado Sim, também com o Enzo, uma preocupação. Ele abraçou junto com a gente, né? Junto com toda a família, na é, verdade, né? É ele é isso que eu toda a ia É, família, né? perguntar, né, Mar? exatamente, que era a nossa próxima pergunta aqui no roteiro. Na parte do João a gente já sabe, mas e o restante da família, né? Até mesmo antes, quando vocês resolveram partir para adoção, como é que foi essa aceitação? Existiu algum entrave, algum familiar? Poxa, você já tem filho, para que isso? Porque a gente ouviu isso. Para que mais É, um? Tipo, pô, né? Já deu a conta, como se eles tivessem esse parâmetro, esse termômetro, né, do que a gente quer ou não, enfim. A gente escutou também É. algo parecido, né? foi. Porque, assim, a gente também envolveu a família toda desde o começo, desde a Sim, decisão, né? Não, a gente vai partir para uma adoção. Aí alguns diziam, né? Ah, mas tem certeza? Ou É, então vinha também aquela famosa fala: ah, mas é um bebê, né? Vocês vão adotar um é, bebê, né? Porque hoje em dia a gente ainda, né, lendo bastante, eu gosto muito de ler, né, de aprender sobre também o assunto da adoção, e a gente ainda tem muito preconceito com as crianças maiores, muito. né? Então, assim, toda a família, bem dizer, dizia: ah, mas é um bebê, né? Vocês estão entrando Uhum. para adoção de um bebê, um recém-nascido, ou algo nesse sentido, né? E eu É. sempre dizia: não, não é bebê. pode É, ser que sim, porque o sim, nosso perfil ele ia, a até princípio, de 7. 0 a 7 anos, então Uhum. podia Uhum. ser que viesse um bebê. Mas no fundo a gente já sabia que Então, não ia ser um bebê, que não era essa, né? Eu é, acho que o objetivo principal e o que estava guardado para gente, né? Hum. E é o que você falou, né, cara? A gente costuma ler um pouquinho mais, se aprofundar no assunto, mas no geral, até a mídia, né? A gente discutiu isso em vários episódios também. A mídia sempre tem aquele copia e cola, né? Nunca uma informação mais aprofundada do tema, né? Mostrando de fato os números, as situações, do porquê que a conta às vezes não fecha, não só pela escolha do perfil, mas enfim, às vezes essa desinformação gera também muito preconceito, né? Estimula, ou seja, se reflete no preconceito das pessoas, principalmente,
é uma criança maior, não, já tem vícios, né? Já tem certos hábitos que não são compatíveis, enfim. São várias nomenclaturas, vários rótulos, né? Que a gente acaba tendo que ouvir e absorver. Que o diga, né? A novela atual, É, a Travessia, eles abordaram tão bem a questão do deepfake, né? Dos crimes virtuais, quando chega na adoção, o deslize é feio, muito. porque a personagem lá da Kiara, que é a Jade Picon, ela engravida e ela quer esconder essa adoção porque ela está rejeitando, e ao invés, né, de ter o bebê e entregar voluntariamente conforme a lei, não. Ela escolhe alguém que ela quer entregar. Não é assim, não é Não é assim no assim. Brasil. Se estivesse nos Estados Unidos, em outros países, poderia até ser, mas aqui a gente tem outro tipo de lei. E eles não se preocupam. A Globo, inclusive, tem condições de ter ali uma assistente social, uma equipe da vara à disposição para consulta e não fez isso. Mas, enfim, só um adendo aqui, É né? ficção, né? É Ficção, ficção, mas às vezes mas acaba acabou sendo um desinformando. desserviço. E isso a gente levar em conta que, assim como você também, né, costuma dizer, você que é noveleira, né, a autora, né, é uma autora que se preocupa com isso, né? É. E, assim, sobre a convivência, explica para a nossa audiência como foi esse estágio de aproximação, a convivência, a guarda provisória, até efetivar a adoção, porque tem muita gente que está se interessando agora pela adoção e não entende nada disso, porque se a gente for parar para pensar, são termos que não são do cotidiano, né? O processo de adoção, ele é um pouco complexo para quem é leigo. Explica de uma maneira bem didática como foi para vocês, por favor. Então, aí a gente, né, depois desse primeiro contato, os primeiros encontros, aí a gente ainda recebeu, né, uma conversa, um prazo ali de uns dias, não, vocês analisem bem a situação, né, e vejam se vocês querem realmente dar sequência para começar a aproximação, de fato, né, com o Enzo. E aí foi onde a gente conversou e tudo, e aí começamos a aproximação. Período de aproximação com o Enzo, a gente levou mais ou menos 2 meses. Sim. Porque, né, por todo o cuidado, por ele ser uma criança maior, questão, né, da criação do vínculo, Pandemia também, né? a gente estava na pandemia, então, assim, a gente não pôde pegar ele para ir passear, né, porque se pedir, né, tinha todo um cuidado por conta da pandemia, que foi, né, ali no forte da pandemia, né, que foi ali em 2020. Então, a gente teve assim, demorou um pouquinho essa aproximação, apesar de que ele era aqui da nossa cidade, né? A gente não falou isso, Que bom. que, né, quando as coisas têm que ser, as coisas acontecem. Uhum. No site a gente podia ter visto crianças do estado inteiro, e quando a gente, pediu mais informações ali, que a gente depois, quando o nosso telefone tocou, que eles disseram, ele é aí de Capivari. Eu disse, nossa, então é o nosso mesmo, né? Já está aqui. Então, aí a gente fez, então, esse período de aproximação, né? Foram praticamente 1 mês e meio, não chegou a 2 meses, 1 mês e meio com visitas. A gente nós íamos aqui perto de casa, aqui na prefeitura, no Na lugar que tinha assistência chave, social assistência mesmo. social. Uhum. Passava uma horinha com ele aos sábados e depois tinha que dar tchau para ele ir embora. Até a próxima semana. Cruel, Os cruel. primeiros Essa encontros parte é difícil. foram bem doídos, assim, porque a gente é ansioso, a gente já quer trazer para casa, Exato. mas não é assim que acontece, Uhum. né? Então a gente foi aprendendo a ter um pouquinho de paciência, e a gente então via ele sempre nos finais de semana, depois a gente começou a ver também no meio da semana, fazer uma visita, trazer ele aqui em casa, eles liberaram, sempre vinha, no começo também tinha uma cuidadora que vinha junto, né, do acolhimento, que acompanhava essas visitas, até que daí um dia eles liberaram para ele dormir aqui em casa o primeiro final de semana, Aê! né? Aí ele veio, né? Dormiu aqui em casa, bem tranquilo, mas a gente teve que levar de novo, né? Esse foi bem difícil, assim. Imagino.
Mas daí foi uma semaninha só ali de Sim. sofrimento, aí depois ele já veio para ficar mesmo, né? Ai, que... Aí Mas ele- gera aquela insegurançazinha, né? Aquele friozinho na barriga. gera. E a gente já começa a dizer, mas será que estão cuidando bem? É, Né? Assim, a gente já começa mesmo com uma preocupação de é nosso, né? Sim, E a com gente está certeza. tendo que deixar lá, mas enfim. E aí ele veio, né, em junho, aí foi a data que ele veio mesmo, com a guarda provisória, né? Primeiro a gente teve, então, a guarda provisória, durante o período, o nosso estágio de convivência foram 2 meses, Certo. foram 60, não, desculpa, foi 90 dias, 90 dias, que aí é o tempo que a gente está com a guarda provisória e eles vêm acompanhando, né? Aí a equipe técnica no caso aqui, a equipe da prefeitura mesmo, porque como a comarca é pequenininha, acaba sendo delegado para o pessoal da prefeitura que tem ligação também, né? Acompanhamento com o pessoal da comarca do fórum. Do fórum era o assistente social e a psicóloga era da prefeitura, ela vinha aqui também ver como é que estava sendo a convivência. Eu ia também conversar com elas algumas vezes, né? Com o Jackson, veio ver também um dia, né? Alguns dias que o Jackson estava em casa também para ver como é que estava a convivência, conversavam também com o João Vitor. Uhum. Então, esse período durou 90 dias. Não foi pedida a prorrogação, que poderia ser feito, né? Uma prorrogação por mais 90 dias. Mas nesse caso, como tudo foi acontecendo muito natural, o Enzo já foi se enturmando bem também, com o restante da família também. Como eu disse lá no começo, a gente escutou algumas coisas. Mas a família foi super acolhedora, né? Mas quando ele chegou, a família abraçou junto, é sempre assim. assim. No começo, eu acho que é um pouco de receio mesmo, né? Uma certa resistência mesmo Desconhecido. pelo desconhecido, exatamente. Isso. Pela desinformação mesmo, né? E aí, mas quando chega, É era aquela o neto, festa. era o sobrinho, era o primo, Uhum. e aí já foi, todo mundo abraçou muito junto. E depois desses 90 dias, aí já foi encaminhado, né? Todos os relatórios e tudo mais para a parte do Ministério Público, toda a parte burocrática. E em dezembro, né, veio a certidão definitiva. Olha só, Então, presente de Natal, hein? Foi foi no comecinho relativamente rápido. Foi rápido, Foi. foram 6 meses, assim, né? Ele chegou em Que julho bênção. para ficar, e em dezembro eles já conseguiram, né, agilizando o processo, fazendo todos os acompanhamentos, o juiz já, talvez por ser uma comarca um pouco menor, né, não existem Uhum. tantos processos, talvez, de adoção, eles acabaram agilizando um pouco, e nós começamos 2021, 21, né? Não. 2022, na verdade, 22, 23. 2022, a gente já começou com a certidão já novinha, identidade novinha, tudo já Legal. fechadinho, né? Então, aproveitando o gancho, né, a gente já queria saber também como é que foi esse convívio de irmãos, né, porque existem também aí a relação de irmãos, que a gente sabe como é que às vezes é um pouco mais conflituosa, então eu queria que você falasse também um pouquinho disso. Então, o João e o Enzo, desde o começo, assim, né, rolou um pouquinho de ciúme ali, né, da parte do João, principalmente no começo. Hoje já o ciúme já é mais a parte do Enzo, mas no começo o João tem a história do balanço, né, que o Jackson foi... Conta um pouquinho. Eu fui fazer um balanço pro Enzo porque a gente conheceu ele lá e tinha um balanço, foi uma maneira de se aproximar. E quando eu tô fazendo o balanço, o João, ué, e o meu, cadê? Já vou fazer um pra ti, vou lá comprar as cordas. E nunca ninguém usou, né? Não, usaram um pouquinho. O Enzo usou um pouquinho do balanço, o João muito pouco. O João acho que sentou uma vez pra gente bater foto e nunca mais, né? É isso que eu ia falar, né? Virou um cantinho mais cenográfico, instagramável, né? Como dizem. Isso. Mas o João, assim, sempre, né, foi muito participativo de todo o processo, ele tem um cuidado muito grande, né, hoje com o Enzo, mas rola, né, rola o ciúme,
rola às vezes uma discussão, às vezes como ele é mais velho, ele quer também mandar, né, assim, quer que o Enzo obedeça a ele, faça do jeito que ele quer, e o Enzo não baixa também não, né, e aí o Enzo já sabe que é irmão, né, não é pai e mãe, então ele também enfrenta, e qualquer coisa ele já, né, dá aquelas discussões, mas normais de irmãos, né? Assim, nada. Mas é um amor também que Sim. a gente foi também um outro episódio que aconteceu, que a gente achou bem legal, assim. No primeiro ano, né, que ele estava em casa no final do ano, o Enzo fez uma apresentação no teatro. O João fez. O João, desculpa. O João, ele faz teatro, né, ele gosta, e a gente foi assistir a apresentação dele de final de ano. E o Enzo na plateia, né, com a gente. E cada vez que o João entrava no palco, o Enzo gritava ali na plateia, meu irmão! Fã-clube, né? Fã-clube. E quando ele saía, ele dizia, cadê o João? Foi bem legal, assim, todo mundo do teatro olhava, assim, pra gente também, porque era um fã número 1 ali, né, na apresentação. Mas rola uns arranca-rabo aqui de vez em quando também. Irmão é irmão em qualquer lugar do planeta, não tem jeito. E aí, Aline, é contigo. A história de vocês é linda, esse cuidado, essa sensibilidade, esse respeito com o qual vocês trataram, né? Todo esse processo de adoção, a preparação do primogênito para receber o irmão caçula. Foi muito bonita a história de vocês mesmo, inspiradora. Estou muito feliz por termos, né, conseguido trazer vocês aqui para compartilhar essa vivência, essa experiência aí de vida, de família, Somos privilegiados, né? Que a gente sempre fala, né? Cada história que a gente ouve aqui, a gente acaba sendo ouvinte, apesar de a Aline me puxar um pouquinho a orelha, que eu falo muito, mas eles são os ossos da profissão, né? Mas a gente se sente muito privilegiado por conta disso. As histórias que chegam até nós, né? Sabe, né? Só Deus sabe por quais caminhos chegam. A Aline fica aí pescando, fazendo os contatos, ela é mais do digital, né? Eu cuido mais do operacional. Então a gente fica muito grato, né? Muito realmente. Nossa. Desculpa, agora eu que te cortei. Imagina. É que eu acompanhava a Kaira, né? A gente se seguia no Instagram. Então, quando o Enzo chegou, Aline, o Enzo chegou. Eu falei, nossa, que bênção. E aí eu vi as fotos que ela postava. Eu falei, nossa, que menino lindo, gente do céu. E aí que eu fui conhecendo, né? Que, né, não tem como, né? Não falar da aparência dele. Que menino encantador. Aí depois eu fui ver o mais velho, a maneira como vocês lidam, né, com toda a história, com as demandas que o Enzo tem também. A Kaira foi se especializar, né, com transtorno do espectro autista. Acredito que o pai também esteja envolvido nesses estudos, porque não tem como, né? E isso é muito bonito, é um exemplo mesmo a ser seguido. Vocês são inspiração. E justamente por isso, gostaríamos que vocês deixassem um recado para a nossa audiência, incentivando a adoção baseada na realidade de vocês, refletindo, né, sobre essa história mesmo do filho ideal para o filho real, que é o que vocês têm hoje, um filho real. Exatamente. 2 filhos reais. Então, eu acho que a mensagem é que a adoção, né, eu sei que a gente, né, quer incentivar, claro, mas tem que ser muito pé no chão, né, tem que ser. A gente sempre conversou muito aqui, né? A preparação do João foi muito nesse sentido também, por ser também uma criança um pouco maior, né? E como que tem uma história também por trás da chegada do Enzo, tem toda uma história, ele chega com demandas, né, diferentes. Já vem com a bagagem. Chega com a bagagem que precisa ser acolhida, precisa ser respeitada, mas que é possível, né? É muito possível. É nossa paixão aqui de casa, nosso caçulinha, né? E a gente tem os dois, né? O amor é o mesmo também, para quem às vezes já tem um
um filho biológico ou um outro filho e está partindo para uma segunda adoção, ou um segundo, terceiro filho. Eu acho que o amor, né, ele não divide, ele multiplica sempre, né? E a gente ama da mesma forma. Às vezes já aconteceu de me perguntarem, né, mas o amor pelo João e pelo Enzo é o mesmo amor por um ser biológico e o outro, né, ter chego pela adoção? O amor é o mesmo, querer bem é o mesmo, a educação, claro que eles têm as suas diferenças, né, como qualquer pessoa, são únicos, mas o amor, a dedicação, todo o cuidado dos dois é o mesmo, né? Tudo que um tem, o outro tem, não tem Exato. diferença sobre isso, o melhor para o outro, não tem disso. Isso. E a adoção olha, quem está na fila que espera que vai chegar a sua vez, se mudar o perfil, aumentar a idade, porque toda criança precisa de amor e atenção e olha, é muito gratificante. Isso, não pensar também, né? A gente é muito a favor da adoção tardia, né? Porque o Enzo se enquadra na adoção tardia. Então, assim, para as pessoas pensarem, analisarem, respeitarem, claro, a sua vontade, né? Às vezes é uma família que quer passar por todas as fases da criança, e isso tem que ser respeitado. Mas quando se tem amor, se constrói, né? E muitas primeiras, eu li esses tempos uma frase, né? Que ele não deu os primeiros passos aqui em casa, mas muitas primeiras vezes ele está vivendo com a gente, né? Então, assim, tem muita coisa para viver, né? Com a idade um pouquinho maior, não é porque às vezes é uma criança maior ou um adolescente que não, né? Se cria o vínculo da mesma forma, se tem muitas primeiras vezes, apesar de às vezes, né? As primeiras palavras, os primeiros passos, né? A gente não trocou fralda. Mas tem muita coisa para ser vivida em família. E essa ferramenta, né, cara, que vocês também fizeram uso, que a gente também já vem falando há algum tempo, que é a busca ativa, né? E isso acho que é fundamental também, porque desperta, né, interesse. Depende daquele, né? Estala assim, nossa, e olha com outros olhos, né? E começa a pesquisar como vocês fizeram. E acho que também isso abre um pouquinho mais o espectro, hein? Isso, é legal, é legal. A busca ativa eu acho um caminho bem legal também para quem tem, né? Quem quem vai para adoção com o coração aberto, que eu acho que o essencial é isso, né? Partiu para adoção, abre o coração e deixa vir o que o universo, o que tiver que chegar, o que tiver que cruzar o seu caminho vai aparecer de uma forma ou de outra. Como acontece no biológico, né? A gente não faz uma escolha ali, não existe um trabalho genético. Até existe, né? Hoje a gente sabe, mas não é o caso, né? Exatamente. História linda. E aí, Aline? E o que quiserem também ainda conversar, a gente está sempre disposto aí a conversar, a gente, com né? certeza. A gente adora contar a nossa história e até ela estava falando aqui, mas eu falo muito, tem muita coisa para contar, vamos resumir, porque senão... Mas sabe o que é legal, Jackson e Kaira? Porque a gente tem oportunidade de nos falarmos mais vezes, e é o que a gente vem falando aqui também agora, a partir dessa terceira temporada, a gente já fez isso, né? Uma prévia no último episódio que a gente fez em vídeo também, e nós queremos recontar essas histórias, saber como é que andam, né, essa formação, como é que essa família está hoje, né, acompanhar também um pouquinho e passar isso para a nossa audiência. Acho que esse acompanhamento, esse papo depois de um tempo, depois do primeiro papo, acho que é sempre enriquecedor, e isso também traz novas histórias e novos aprendizados, não só para nós, mas para quem está seguindo também os perfis e acompanha o podcast, né? Eu também preciso voltar a atualizar nosso perfil no Instagram, né? Por questões maiores, né? De saúde, precisei me ausentar. Quando eu achei que já estava pronta para voltar, tive outras questões que me tiraram do ar também novamente. Mas agora estou firme e forte. Vamos lá. O propósito é maior e acho que isso só vem essa energia, né? Que a gente recebe a mais. É justamente por isso que a gente quer dar continuidade realmente e levar cada vez mais o que a gente sempre fala, né? Às vezes fica até meio repetitivo, né? A informação do que é esse processo da adoção, nova forma de parentalidade que todo mundo gosta de falar, né? E isso é importante para a gente. Isso nos move também, né? Enquanto pais, por meio da adoção, enquanto
marido e mulher, e o que a gente percebe também de vocês, a importância, né, do casal, né, no caso, quem tem marido e mulher, enfim, uma família mais tradicional, entre aspas, a força que um pode dar para o outro, né, o quão importante é, além do que a gente fala, né, da rede de apoio, o estar junto, né, do casal também poder se ajudar, naqueles momentos mesmo, né, onde um está mais sensível, enfim. Isso mesmo, e quem é mãe solo ou pai solo, tem que pense nisso, que tenha uma rede de apoio, porque tem muitos momentos de instabilidade, de cansaço, que a criança traz muitas demandas e às vezes você não está preparado naquele dia, ou um adolescente também traz muitas demandas. Então é importante mesmo você ter com quem contar. Então, independente de ser um casal, quem não, né, pôde ou escolheu não viver esse tipo de relação, que consiga, né, pelo menos uma rede de apoio. Eu estou falando mais especificamente porque nós estamos vendo aqui mais ou menos. Entre dois casais aqui, né? Mas é isso. E aí? Como foi para vocês? Foi bacana, espero que vocês tenham gostado, que a nossa audiência também tenha gostado de mais essa história sensacional, né, que a gente teve oportunidade de compartilhar com a nossa audiência, e graças a pessoas como vocês que a gente quer realmente dar continuidade, e mais uma vez, né, vou deixar um recadinho aqui importante para a nossa audiência. Agradecê-los, né, por aceitarem nosso convite, virem aqui contar a história linda de vocês, que certamente incentivou e inspirou outras famílias e pretendentes que vão se formar aí pela adoção. E queria que você também divulgasse, né, o seu canal aí no Instagram, quem gostou ou deseja entrar em contato com você, saber mais, tanto sobre a família, ou informações sobre TEA, sobre tudo que a gente conversou aqui. Qual é, Kaira? Kaira e Jackson, né? É que eu só vi o dela, não sei se ele tem. Como o marido da Kaira. Sempre assim, né? A gente fica em segundo plano, não faz mal. Você não é o marido da Kaira? Sou eu. Eu gosto bastante, assim, de rede social, do Instagram, né? Tanto que a gente conversava ali, eu conversava bastante com a Aline ali através do Instagram. Eu aprendo muito através do Instagram, ali, seguindo outros perfis. E aí agora, assim, há um tempo eu já queria abrir um perfil específico para falar um pouco mais sobre a adoção e sobre o TEA, as nossas demandas aqui de casa, né, sobre a família em si. E aí eu fiz isso essa semana também, né, aproveitando o mês aí de maio, o mês da adoção, que a gente tem aí no dia 25, né, o Dia Nacional da Adoção, e aproveitando que é o mês das mães, aproveitando todo essas datas, aproveitando o convite que a Aline fez também, e aí eu disse, então agora acho que é a hora da gente começar a separar e abrir, né, um canal ali, porque eu já tenho algumas pessoas, principalmente aqui da região que a gente conhece, que acabam vindo conversar, que estão pensando em adoção, e daí sabem da história, e vem perguntar alguma coisa. Então, assim, a gente está bem à disposição para quem quiser conversar sobre, né, ali pelo Instagram, eu acho que é um caminho fácil. O Instagram, então, é o @adoçãoitea, adocão, né, porque a gente não tem acentos e tal, então, adocão etea, né, que é do adoção e do autismo. Então, a gente ali, eu vou começar a postar, comecei essa semana, então é bem devagarinho, conforme vai dando tempo, a gente vai alimentando ali, e ali também vou colocando a rotina também, principalmente com o Enzo, né, com as questões do autismo. O João não gosta muito de aparecer, então ele fica mais na dele, né, acho que até pela idade, né, adolescente, já tem mais vergonha. Nos bastidores. Né, quer pagar mico. É sempre assim. Mas eu acho que é isso também, agradeço muito o convite, né, foi muito bacana o papo, assim, eu acho muito que legal. Quanto mais a gente falar sobre adoção, mais preconceitos a gente consegue diminuir, consegue quebrar paradigmas, consegue mostrar que é possível, né, eu acho que é sempre muito válido. Foi muito legal mesmo, um papo bem leve, descontraído, né? É o nosso intuito, né? Animou aqui o dia de hoje, a semana, né? Vai ficar uma lição para nós, né? Conheci um casal também que está sempre apoiando e incentivando outras pessoas também, né? Através de vocês que a gente está conversando e espalhando para o Brasil essa ideia da adoção, que outros possam seguir o mesmo caminho.
Exato. Legal, e não só no Brasil, viu? A gente É. tem ouvintes que estão lá fora. A gente estava computando nossa plataforma, lá tem bastante ouvinte lá fora. A De gente até fora. ficou meio surpreso, né? É, E acho que tem muitos brasileiros também fora do país que também estão pensando nisso, né? E eu acho que isso que é interessante, né? Como a Cara estava falando do Instagram, você também, o alcance é muito o alcance é grande. muito grande. E quando a ferramenta é bem utilizada, né? Quando a gente realmente faz dela um uso muito bacana, aí a gente leva cada vez mais longe a nossa proposta, a nossa vivência, o nosso dia a dia. E aproveitando o gancho também do Jackson, o nosso intuito é exatamente esse, né? Tratar de uma forma muito romantizada, muito categórica, apesar da formação da Aline ser de assistente social, a gente nunca traz esse lado muito técnico, né? Deixa para quem, como já aconteceu aqui em outros episódios, né? As pessoas que são competentes dentro da sua área, e a gente leva como um casal, né? Que se formou, uma família que se formou através dessa nova meio de parentalidade. Eu tenho muito orgulho de ser mãe por adoção, não tenho problema nenhum em falar sobre isso, muito pelo contrário, onde eu chego eu falo, nossos filhos sabem disso, quanto mais voz a gente dar à adoção, melhor. Então, que a gente tenha muita saúde, muita força de vontade para continuar aqui levantando essa bandeira e principalmente, né, amando e vivendo em família com os nossos filhos. É isso aí. Obrigada mesmo. Obrigadão, viu? Foi muito bom. Obrigada também. Deixa um abraço, um beijo aí para os meninos. E em breve, quem sabe, a gente não promove um encontro aí, como a gente está tentando com outros casais, outras pessoas, outros papais e mamães aí por meio da adoção. Quem sabe a gente não faz esse encontro aí, né? com Não torna certeza. realidade. Para vocês Tá joia? também. Um abraço aí para vocês, para as crianças também. Obrigado. A gente vai se falando por lá, né, Aline? Sim. Com certeza. E até uma Muito próxima obrigada. oportunidade aqui também dentro do podcast. E a gente fica por aqui, lembrando sempre, né, que você pode também mandar a sua sugestão de pauta, né, aquele assunto que a gente vai abordar aqui no podcast. Pode fazer a sua crítica, dar a sua sugestão, pelo nosso Instagram, que é o @adoçãoemais, também seguir no nosso canal no YouTube, né, que também é Adoção é Mais. E é isso, até uma próxima oportunidade, um grande abraço para vocês, a nossa audiência é muito bacana, a gente está tendo um feedback bacana, como o assunto que a gente levantou aqui, principalmente fora do Brasil. Então, se você está fora do Brasil, quer mais informações, quer participar também com a gente, manda aí um direct aqui através do nosso Instagram ou através das plataformas também, que agora o Spotify permite que você mande um recadinho, né? E é muito bacana. Um grande abraço para todos, até a próxima. Obrigada. Adoção é mais. Muito mais. Podcast Adoção é Mais, com Aline Rocha e Marcos Dias.